Boa noite. Boa noite, Padermes, Jéssica. Boa noite, a Xangô abençoe a bênção de todos e todas. A benção, pai. Tá meio lento hoje a internet, mas eu acho que vai dar certo. Boa noite, Warley. Minha mãe abençoa, viu? Benção, madrinha, boa noite. Benção, padrinho. Benção de todos, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, a bênção a todos. Boa noite, Fabi. Boa noite, tudo bem? Bom também. Tá bom. Sofia, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo e você? Graças ao boa xalá.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa da nossa formação. Hoje nós vamos dialogar sobre dois temas profundos e conectados: decolonização da Umbanda e a filosofia Ubuntu. Vamos apresentar os conceitos centrais de cada texto que pensamos para embalar nossa discussão em 2 blocos de 15 minutos. Depois de cada apresentação, teremos 15 minutos de debate. Então, apresento o primeiro bloco, 15 minutos de debate, apresento o segundo bloco, mais 15 minutos de debate. A ideia é passar para vocês uma base teórica, o que a gente selecionou, alguns autores, algumas obras sobre o tema, e em seguida que vocês possam reagir, perguntar, trazer suas experiências. O chat da plataforma está aberto para quem quiser se manifestar por escrito, a Carla está acompanhando. Pode pedir a palavra por lá, ou contribuir com inscrições. Se quiser falar também pode levantar a mão. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu paro e respondo para vocês. Quando não tiverem falando, peço que mantenham o microfone fechado para que a gente não tenha nenhuma interferência durante o nosso bate-papo. E podem utilizar o botãozinho para levantar a mão ou escrever fala no chat. O Matheus está lá em Guarulhos, está caindo o mundo lá, ele faria a segunda parte dessa aula hoje, mas se ele não conseguir acessar a internet, está caindo energia lá, ele me mandou uma mensagem agora há pouco, está oscilando bastante a energia, talvez ele não consiga conectar. Se ele não conseguir, eu toco. Se ele conseguir chegar até às 8h30, ele toca a segunda parte da aula. Beleza? Então, podemos começar? Tá todo mundo atento? Como que tá aí? Hoje eu tô pelo celular aqui, que o computador está um pouco lento, ainda não consegui abrir aqui, mas vamos começando por aqui. Na hora que eu conseguir fazer o computador funcionar, a gente troca, que fica melhor aqui para falar com vocês pelo computador. Então, nosso primeiro bloco a gente intitulou de Umbanda, entre o embranquecimento e a colonização. Então, dentro desse primeiro tema, a decolonização da Umbanda, nosso ponto de partida são 2 textos. Um artigo da Mãe Beth de Oxum, de 2023, e um trecho do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do autor Renato Ortiz, que é de 1991. Eles nos oferecem 2 lentes diferentes, uma da resistência ancestral e a outra da crítica ao embranquecimento da Umbanda. Nem todos estavam no último encontro, mas a gente falou um pouco sobre o surgimento da Umbanda, a história que se conta da Umbanda fundada por Zélio de Moraes, e
os fundamentos de que, na verdade, a Umbanda ela vem antes disso, ela surge do amalgamento de matrizes africanas, especialmente o Banto e o Yorubá, com as tradições indígenas. E posteriormente, com Zélio Fernandino, ela sofre a interferência do kardecismo, a influência do espiritismo kardecista, né? Agora, vindo para a aula de hoje, feito esse resgate da última aula que não estavam todos presentes, Mãe Bete de Oxum nos diz que esse encontro não deve ser lido como diluição, como perda da pureza. Ela propõe que a Umbanda é um contínuo africano e indígena. Os espíritos que se manifestam nos terreiros não são figuras folclóricas, dóceis e submissas. Eles são guardiões de epistemologias africanas e dos povos originários. Epistemologia é a forma de ver, de conhecer o mundo. Eu vou ler um trecho aqui do artigo dela e eu peço que vocês prestem atenção na força da frase que ela utilizou nesse artigo. Não fomos absorvidos pelo Espiritismo, traduzimos o Espiritismo para nossos códigos ancestrais. Isso significa que a presença de elementos kardecistas como a ideia de caridade ou a comunicação com espíritos não apagou a matriz africana. Pelo contrário, a ancestralidade se apropriou dessas formas para continuar viva, para se manter atuante. O que Mãe Bete está reivindicando é que os terreiros de Umbanda são espaços de saber, não de crendice. Os pretos velhos, por exemplo, não são simplesmente almas boas e humildes. Eles carregam uma filosofia, uma ética, um conhecimento de cura. Agora, para apresentar um pouquinho o segundo autor desse tema, Renato Ortiz, ele olha para a história da Umbanda por um outro ângulo. Ele mostra que para a religião ser aceita socialmente no Brasil, no começo do século XX, ela precisou se embranquecer. E isso é o que traz para a gente o kardecismo. E quando a gente fala em embranquecer, a gente não está falando das roupas brancas, a gente está falando do processo de tornar mais palatável para os padrões europeus. Foi um processo profundo de higienização simbólica. Os atabaques foram silenciados, os sacrifícios rituais foram abolidos, a linguagem dos adeptos se aproximou do kardecismo mais europeizado. As entidades negras passaram a ser representadas como figuras humildes, subservientes, quase folclóricas, perdendo sua potência. Ortiz chama isso de a morte branca do feiticeiro negro. O feiticeiro, figura central nas religiões africanas, é aquele que detém o axé, o poder de manipular as forças vitais. Ao transformá-lo em mero trabalhador da caridade, a Umbanda foi esvaziada de sua especificidade negra. Ela passou a ser aceita, mas ao preço de perder sua alma, por assim dizer. Vou ler um trecho do livro dele. O que se reprime é a especificidade negra que a Umbanda carrega. Agora, repetindo, o que se reprime é a especificidade negra que a Umbanda carrega. Agora, reparem na tensão entre esses dois autores. O Ortiz, ele descreve a ferida histórica, o que foi imposto de fora para dentro.
E a mãe Beth nos mostra que a resistência nunca cessou, que os terreiros mantiveram acesa a chama ancestral, mesmo sob disfarces. O terreiro de Umbanda é exatamente esse campo de luta, entre a pressão para embranquecer e o movimento decolonial de reafirmar a ancestralidade. Decolonizar a Umbanda, nessa perspectiva, não é buscar uma pureza africana perdida, é devolver aos espíritos, aos tambores, às comidas de santo, o seu estatuto de sujeitos de saber, de portadores de força. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês irem refletindo para daqui a pouco a gente começar o debate, tá? Na Umbanda que vocês conhecem, o preto velho é tratado como sábio ou como submisso? Onde vocês percebem os sinais de embranquecimento no imaginário popular sobre a Umbanda? E onde vem resistência? Todo mundo preparado por aí? Vamos começar a prosa? Quero ouvir vocês agora. Quem quiser falar, levanta a mão, escreve no chat. Eu vou retomar e acrescentar mais algumas perguntas para aquecer a nossa conversa. Então, eu vou ir fazendo algumas perguntas para a gente ir conversando. Gostaria que vocês fossem respondendo, tá? A partir do que ouvimos, onde vocês identificam sinais de embranquecimento no imaginário popular sobre a Umbanda? Quem quer falar? Pode falar, Lucas. Eu vejo como esse embranquecimento cultural, esse embranquecimento que é feito da Umbanda, ele ocorre de diversas formas, né? Ele ocorre tanto de forma interna, para deixar a religião mais palatável para o público branco, para o público colonizador, para o público que era colonizador da época, né? Quanto de forma externa, com as pessoas, né, tendo suas noções sobre a própria religião, né? Um exemplo é quando é só da pessoa já ter uma visão relativamente negativa sobre um preto velho, sobre as entidades, os espíritos que aparecem na Umbanda, por conta de serem da Umbanda, por conta de serem de origem africana, serem de origem indígena. Isso por si só já é um embranquecimento que acontece, em que só da entidade ser de uma origem não branca, não colonizadora, a pessoa já tem dificuldade de aceitar, de ter um contato positivo com aquela parte da religião. É basicamente isso que eu queria dizer. Muito, muito obrigado. Mais alguém? Eu gostaria, eu não sei, eu não achei a mãozinha aqui para levantar, desculpe. Pode falar, Pai Dernes. Peraí, deixa eu ligar aqui. Agora acho que vai. É que tá, a internet tá meio atrapalhada aqui, né? Por causa da chuva. Eu fiz algumas anotações
É porque eu entendo assim, que todo processo, toda instituição, ela vivencia as oposições, as tensões, ou seja, ela é dialética, né, a instituição. E com a Umbanda não é diferente. Então, eu parto de alguns princípios aqui, vou ser breve. Um deles é quando a gente coloca que a caridade é um conceito cristão, algumas interpretações sim, mas eu sou muito cuidadoso com isso, senão a gente exclui o Ubuntu, senão a gente exclui todo o aspecto de vivência comunitária e toda a preocupação coletiva que existe, como se isso fosse uma premissa cristã e não de outros povos. Então, sem querer, a gente começa a colocar como se a origem afro-indígena fosse de um egoísmo, de um individualismo que, na verdade, não existe. Então, assim, é preciso entender o que se entende como caridade, o que se entende como comunitarismo. Evidentemente, existe aqui uma influência muito grande do espiritismo, até porque a Umbanda, ela decorre do espiritismo, embora ela o negue na sua origem, conforme um mito fundador de 1908. Mas ela não é uma religião reformada, por exemplo, dos cultos de nação. E tanto é verdade que até hoje, quando a gente tem alguns editais do governo federal, agora mudou um pouco, mas a Umbanda não era contemplada, porque ela não era considerada uma religião afro-brasileira. Então, na hora de categorizar, a gente precisa entender bem para saber onde está pisando, né, nesse sentido. Por exemplo, o Renato Ortiz, ele fala do processo de embranquecimento, principalmente dos congressos, mas a tese dele não termina aí. Ele começa depois dizendo o quanto a Umbanda empreteceu com as pessoas que vieram dos cultos de nação. E quando vieram dos cultos de nação, elas acabaram empretecendo a Umbanda. Por quê? Porque o processo é dialético. Aquilo que se tentou negar, de certa forma, nos congressos, e mesmo pela aceitação, ou melhor, por estratégia para se fazer a Umbanda aceitar, aquilo com o tempo vai caindo por terra. A própria questão do sincretismo, os nossos antepassados precisavam dele por uma questão de subsistência, mas a Umbanda ela já nasce sincrética. O nome tenda, localizado na Umbanda, espírita, já fica bem claro o que é Nossa Senhora da Piedade, né? Então, onde estaria esse embranquecimento? Eu encontro em vários momentos, nessa tentativa de aceitar, se fazer a Umbanda aceitar, seja em 1908, seja em 30, com Benjamin Figueiredo, e principalmente hoje que nós temos, e sem discriminar nenhum segmento, mas pensando nas estratégias da Umbanda Sagrada. Por outro lado, é importante pensar que enquanto estrutura, enquanto religião, a Umbanda ela nasce sim em 1908, porque antes de 1908 não havia algum culto com a estrutura que nós temos da Umbanda hoje, inclusive com a influência do espiritismo e do cristianismo de modo geral. Cristianismo e catolicismo, que, ao meu ver, o catolicismo popular ele já é contra-hegemônico, em alguns aspectos, mas né, porque ele se contrapõe à ortodoxia de Roma. Então, o que nós tínhamos antes, durante e depois? Nós tínhamos as macumbas, as cabulas, que combinavam, sobretudo, o afro-indígena, mas não outras matrizes que compõem a Umbanda, como nós entendemos. Então, enquanto estrutura e todo movimento, toda instituição, ela tem uma data de nascimento, ela tem uma certidão de nascimento, concordemos com ela ou não. Evidentemente, essa tese é batida e rebatida de várias formas. Por exemplo, a gente tem a Maria Elise Rivas, né, que é a viúva do pai Rivas, que tinha a faculdade de teologia de Umbanda, ela tem um livro chamado Mito de Origem, ela contesta tudo, inclusive a ata da reunião em que Zélio teria participado do Centro Espírita. Por outro lado, a gente tem um livro muito interessante chamado Umbanda Preta, escrita pela Flávia Pinto, a mãe Flávia Pinto, e nesse livro ela elenca pra caramba as estratégias afro-indígenas da Umbanda, mas ela não desloca o episódio de 1908, porque ele tem um contexto de fundação da Umbanda enquanto religião que tem vários segmentos, alguns deles não provêm, evidentemente, da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, mas se reconhece como Umbanda por conta de algumas características comuns. Então, a Umbanda se reconhece como tal, seja de 1908, seja do Omolocô, seja da Umbanda Sagrada, Almas em Angola, etc. e tal. Assim, para eu não me estender muito, porque tem os outros irmãos e irmãs para falar, e tem também, claro, todo o estudo de sincretismo do pai Davi Dias, que ele contesta o sincretismo, e tem a tese dele, não é tão como a da Flávia Pinto, da mãe Flávia Pinto. Mas existe uma questão para a gente pensar a respeito desse item, sobre o que embranquece a Umbanda, e, de fato, o purismo não existe. Hoje a gente tem um movimento, eu vou usar esse termo, não é o ideal,
de congolização da Umbanda, de buscar as raízes afro, mas é praticamente substituir um modelo por outro. E isso vai contra a própria história da Umbanda, porque a Umbanda tem uma raiz, evidentemente, muito forte, congolesa, mas apesar disso, nós cultuamos orixás e não inquices, porque não existe culto puro, né? Culto puro é nazismo. Então, o que acontece? Quando a gente propõe uma congolização, você está excluindo o culto aos orixás. Então, você está indo contra a própria raiz da Umbanda e não vivenciando a diversidade que há casas que cultuam orixás, outras não, há casas que cultuam orixás, inquices e voduns, e uma riqueza muito grande que dialoga. Então, assim, substituir um modelo por outro não dá certo. Até mesmo um segmento chamado Umbanda Almas em Angola, que é muito forte em Santa Catarina, e também o Banto no Beijo, que é muito forte no Rio de Janeiro, embora sejam de raízes angolas, eles cultuam orixás. Então, como é que eu vou negar essas matrizes? Como é que eu vou negar o cristianismo popular? Como é que eu vou negar a própria questão do espiritismo, que foi adaptado para a Umbanda, a ponto de os espíritas não reconhecerem a Umbanda como uma religião mediúnica? Então, tudo que chega para essa religião que agrega, mesmo que num primeiro momento seja, e que fortes, evidentemente, inclusive os congressos, além de elementos da própria fundação, mas tudo aquilo que chega, o cristianismo popular, o próprio espiritismo, etc. e tal, assumem um papel contra-hegemônico, um papel de acolhimento daqueles segmentos que estão alijados da sociedade, mesmo que isso aconteça, por vezes, de uma forma romantizada. Mas eu falo isso tudo com muito cuidado, porque hoje a gente tem, por exemplo, um movimento, seja de que forma for, quando não é de embranquecimento, é de um empretecimento que também busca uma pureza, por exemplo, que exclui os ciganos. Ah, mas os ciganos não são cultuados como os povos ciganos encarnados, não são de fato, como também não são os boiadeiros, como também não são os baianos, como também não são os cangaceiros. Então, a gente precisa entender o que são entidades espirituais e o que são, de fato, os povos encarnados. Nesse sentido, acredito eu, tudo pode ser relido. Nós não podemos ter a visão romantizada do homem do século XIX sobre o indígena e nem sobre a questão do negro escravizado. Antigo, ou o negro que era um mestre do seu povo, ou um negro que era o griot, não importa a sua origem. Então, aí também a gente tem uma questão que, além de sociológica, antropológica, espiritual, a pergunta que você colocou, quem é esse preto velho? É um preto velho que se subjuga? Eu entendo que não, porque ele não sublima, ele transcende. Como todas as entidades de Umbanda, existe uma transcendência que não nega a dor, mas ela vai além dela e ressignifica. E eu concluo dizendo, eu ouvi uma vez uma preta velha, tem um ponto que diz assim, vovó não quer casca de coco no terreiro, para não lembrar do tempo do cativeiro. E essa vovó disse assim para mim, eu nunca mais esqueci, eu acho que tem que ter sim a casca de coco, até para a gente prestar atenção e não repetir o horror da escravização. Então isso demonstra uma consciência social muito grande. Nossas pombogiras, a questão contra a misoginia, etc. e tal. Então, eu entendo assim que a Umbanda, existe uma dificuldade muito grande de entendê-la, isso entre os próprios umbandistas ou a área acadêmica, eu costumo dizer assim, ela é como o negro de pele clara. Muitas vezes é negado o seu lugar entre os brancos, quando ele pretende esse espaço, mas muitas vezes também negado o seu espaço entre o negro de pele retinta, que diz, você não é dos nossos, e aí você tem uma crise de identidade. Se nem me considero uma religião afro-brasileira, quem eu sou, eu, Umbanda, não é? E aí a gente acha um caminho de síntese, lembrando que síntese não é uma união assim que acontece romanticamente, muitas vezes, sim, como aconteceu na nossa história, a ferro e fogo. Seria essa breve reflexão. Muito obrigado. Pai Dermes, não fecha não, que eu quero ouvir o senhor mais um pouquinho. Sobre o processo de decolonização. Eu queria dialogar que as leituras que eu tenho feito, as pesquisas que eu tenho trazido, que eu tenho buscado, fala-se muito do amalgamento entre o Banto, o Iorubá e os povos originários, tentando tirar um pouco a visão branca, europeizada, da forma com que a Umbanda se constrói. E aí a gente tem como pensar isso
Pai Dermes, que é acadêmico, escreve bastante, tem vários livros publicados, mas as outras pessoas também podem participar desse diálogo. E aí eu queria que o Pai Dermes falasse um pouquinho também, que vocês falassem também de como que vocês entendem essa questão do impor do colonizador europeu dentro do que se tornou a Umbanda, e o que é realmente amalgamamento, que é o encontro sem um sobrepor o outro. Fique à vontade para falar. Eu entendo que assim, a primeira situação é não fazer exclusão, é não excluir ninguém, porque eu ouço, não é tanto assim, mas nos bastidores a gente ouve, onde já se, dependendo do lugar que você vai, a cidade, o estado, enfim, onde já se viu mãe de santo loira, onde já se viu pai de santo japonês, etc. e tal. Então você já está excluindo e desconsiderando que o quilombo, ele tem uma origem afro, mas ele acolhia o indígena, acolhia a branca que foi estuprada na vila e se prostituiu, acolhia todo mundo. Então a Umbanda acolhe, mas cada qual tem que saber o seu papel. O que é o seu papel? Se eu sou branco, se eu tenho sobrenome italiano, português, sei lá o que, tenho a pele clara, eu preciso entender que ali é um lugar de origem preto e indígena, primeira relação. E se eu estiver lá, eu tenho que me despir dos meus preconceitos e não me aferrar a uma Umbanda que vai se embranquecer cada vez mais. Então, eu acho tudo válido, desde que a gente peneire. Vamos estudar tudo que é Nagô, Yorubá, vamos estudar tudo que é do Benin, vamos estudar tudo que é Ubuntu, ou Ibanto, melhor dizendo, me desculpem, mas que não se reduza a postagens que eu vejo em redes sociais, às vezes pequenos carrosséis de 8, 9, e que não aprofundam, como a gente está fazendo aqui nessa discussão, nessa conversa fraterna. Então fica assim, não se cultua cigano, não se veste orixá, na Umbanda, não se faz isso. Aí eu fico olhando qual terreiro vai sobrar. Aí, de um lado, você diz, a Umbanda, tendo Espírito Nossa Senhora da Piedade, não tinha tabaco, não tinha isso, tinha aquilo, então não é Umbanda. Mas, pelo que eu leio lá, nenhum é Umbanda. Pelo que eu leio algumas postagens e converso até com algumas pessoas, outras não, a gente não tem tanto acesso a elas, mas, assim, nada é Umbanda. E daqui a pouco a Umbanda vira um culto de nação. E a Umbanda não é um culto de nação. A gente precisa entender a autoidentificação. Se alguém me pergunta assim, o que é o Omolocô? Eu posso responder, mas eu digo assim, há pessoas que dizem que o Omolocô é um segmento de Umbanda, há pessoas que dizem que é um culto de nação. Então, para mim, o que vale é a autoidentificação. O irmão do Omolocô me diz quem ele é, e não eu o defino. Então, assim, precisamos, sim, resgatar, sempre a palavra que a gente vai usar, resgatar as raízes afro-indígenas, porque de fato existe uma idealização, de fato existe um embranquecimento, mas ao longo da história da própria Umbanda, nós tivemos sim, muitas correntes que, respeitando esse marco dessa nascença pelas razões que eu coloquei, olha, eu sou umbandista por quê? Não é pelas questões mediúnicas, não é pelas questões ancestrais, não é por isso, é porque eu estou numa religião que, enquanto estrutura, enquanto religião, ela tem uma data de nascimento, porque ela não era assim antes, como a Jurema também não é Umbanda. Então, a gente precisa entender que tem um marco. Antes disso, eu tenho outros segmentos, outras religiões não são melhores ou piores, não é? Mas a Umbanda, desde o nascimento, sim, inclusive o nome da primeira tenda, como eu disse, ela tenta ser absorvida por aquele que estava renegando, o espiritismo, sei lá, o próprio catolicismo. Incluiu elementos que já estavam também, alguns deles, em outros segmentos, desde o século XVI, XVII, até pela influência, pela colonização. Mas aí que eu coloco, eu me questiono muito isso, qual é o catolicismo, qual é o cristianismo que nós temos na maioria dos terreiros? Ele é o cristianismo, o catolicismo de Roma? Em alguns terreiros, sim, a noção de pecado, tantas coisas. Em outros, não. Em outros, você tem uma forma popular, e por isso que a teologia da libertação, por exemplo, católica e protestante, se aproxima dos terreiros, porque ela se sente em casa. Fala, não, aqui não é o discurso oficial das igrejas, porque aqui não é igreja. Então, assim, é muito complexo de fato, porque se nós temos várias matrizes e todas elas compõem a Umbanda, e vamos lembrar, o cristianismo não vem só pelo catolicismo, ele vem pelo espiritismo, que é o espiritismo dito cristão, kardecista. Então é uma influência que duas vezes aparece.
Depois, quando a gente pega, por exemplo, o próprio povo cigano tem algumas questões cristãs também em seus rituais, etc. Então, o cristianismo não tem como tirar o cristianismo da Umbanda. Agora, a gente precisa contemporizar, porque se a gente pensa na própria história do nascimento oficial da Umbanda, nós tínhamos uma entidade chamada Caboclo Orixá Malê, que em sua origem era um espírito malaio, ou seja, oriental da Malásia não cristão, não é? Então, assim, como é que um espírito não cristão está numa religião que se define como cristã? Então, ou a gente amplia para todo mundo, de fato, encarnados e desencarnados, ou a gente sempre está excluindo alguém, na tentativa de se... Não digo que não tenhamos que encontrar as raízes, sou o primeiro a defender isso. Na minha casa, com os meus filhos e tudo, sou muito criticado, porque trabalhamos com orixás, com tantas situações, que alguns terreiros de Umbanda não trabalham. Mas é o segmento, é o fundamento de cada casa. Agora, isso não significa negar as outras raízes ao ponto dos exemplos que eu dei, de se questionar que não pode ter cigano, não pode ter isso, não pode ter aquilo, como se fossem elementos que prejudicassem, porque se eu tornar a Umbanda apenas afro, ou apenas afro-indígena, eu nego as outras matrizes. Agora, independentemente das matrizes, é sempre necessário reconhecer quem está ali na precedência. Espíritos, além da população, negros e indígenas. Não dá para eu ser racista e ser um bandista, não dá para eu ser misógino e ser um bandista, a gente sabe que tem, mas não deveria, não poderia, né? Mas, assim, de fato, como você falou no início, um culto puro não existe. Para mim, pureza é nazismo. E se eu uso o termo puro, eu estou dizendo que o outro é impuro. Então, eu já fiz um juízo de valor excludente, né? E a Umbanda vem com essa proposta de acolhimento. Né, mas em muitos momentos ela se perdeu num embranquecimento, sim, mas aí a própria dialética a trouxe de volta, ou ressignificou, o próprio Renato Ortiz reconhece isso, né, um empretecimento da Umbanda, e isso carrega uma série de coisas bacanas, e eu sou muito cuidadoso, Kleber, eu digo assim, porque eu vou encerrar já, que a gente ouve às vezes, por exemplo, pais e mães com a maior boa vontade, dizendo assim, olha que interessante, a Umbanda hoje nós temos pessoas que são estudadas, que têm nível acadêmico, isso é importante para a religião. Não falam por maldade, mas quando eu ouço, e principalmente quando falam na minha frente, eu penso assim, pois é, eu venho de mãe de santo analfabeta, pai de santo analfabeta, eu falo, o que eu faço com esses paizinhos, com essas mãezinhas? Eles ficaram no passado? Mesmo estando alguns encarnados hoje, não são passados, são presentes. Então, assim, a gente tem que dizer, eu entendo, nós temos hoje pensadores umbandistas, nós temos hoje publicações, temos isso, temos aquilo, que somam aquilo que vem à nossa ancestralidade, não é? Com características próprias, porque a Umbanda ela já nasce urbana, era diferente dos cultos de nação, que até usam o termo roça, para deixar bem claro a questão da terra. Então, assim, ela tem características diferentes, e a gente precisa considerar essas características. Naquele livro que eu mandei lá outro dia, o Terreiro e a Cidade, o Muniz Sodré vai um pouco por esse caminho, dizendo como é que os espaços simbólicos urbanos no Rio de Janeiro, eles tiveram que se reinventar, porque não dava para fazer os terreiros como na Bahia. E aí ele coloca, olha as macumbas, olha as umbandas, que vão por outros caminhos diferentes dos cultos de nação, porque somos diferentes mesmo, né? É isso aí. Temos mais um minutinho para continuar esse debate antes de eu começar a próxima apresentação. O Matheus, pelo jeito, não conseguiu conectar a internet lá mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Warley, Sofia, Fabi? Só prestando atenção, querem falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Até para deixar uma provocação aqui, para a gente pensar um pouquinho também. Outro dia conversando lá na Unicamp, durante a greve dos estudantes, que eu participei bem ativamente, até por isso teve um dos encontros que eu não consegui fazer com vocês, estava sem conexão, e me perguntaram qual linha de Umbanda que eu era, e eu não soube responder. Aí eu brinquei com a pessoa, eu falei, sou da Umbanda de Sheila. Mãe Sheila, ela
o terreiro, a tenda de Umbanda Mãe Severino Caboclo Pena Verde, tem tanto no plano terreno de acolher todo mundo que chega, quanto no plano espiritual também. Muitas vezes a gente trabalha com, inclusive até com a Jurema, quantidades da Jurema, a gente tem trabalhado. E aí é uma coisa muito única, então tem isso também. Cada terreiro, até pela tradição oral das religiões de origem banto, de origem nagô, de origem iorubá, as religiões dos povos originários serem pela oralidade, de não ter por escrito, não se fazer por escrito, que dá essa amplitude que a gente tem na Umbanda hoje, né? E aí e aí às vezes muita gente sente a falta, como o Pai Dermes falou, do teus teóricos de Umbanda, teu pessoal que escreve, e o que hoje a gente tem mais frequentemente, e refletir também nas outras ciências, né? Não só na teologia, não só no estudo do sagrado, mas também levar para as outras áreas de conhecimento as influências desses povos. Agora agradeço Pai Dermes, Lucas, as falas, quem ficou ouvindo também. Agora eu vou passar para o segundo tema, que é Ubuntu, uma filosofia banto, que vai ajudar a gente a aprofundar um pouco mais essa conversa. Ubuntu é uma palavra que vem das línguas banto da África Austral. Muita gente conhece o termo por campanhas de solidariedade ou pela figura do Nelson Mandela. Mas o nosso primeiro texto do filósofo Mogobe Ramose, acho que eu pronunciei certo, não tenho certeza, nos alerta. Ubuntu não é um sentimento bonito, é uma ontologia, é uma filosofia sobre o que significa ser. Tem toda uma construção, não é só uma frase. A expressão completa em várias línguas banto é Umuntu, Gumuntu, Gabantu. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, então vou repetir. Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Isso pode ser traduzido como eu sou porque nós somos. Ou uma pessoa é pessoa através de outras pessoas. A gente vai deixando meio complexo, né? Isso quer dizer que nessa filosofia não existe o indivíduo isolado, que depois se junta em sociedade. A comunidade é o campo onde o ser humano se realiza. Minha humanidade está ligada à humanidade de cada um de vocês. Se eu firo você, eu firo a mim mesmo. Se eu fortaleço você, eu me fortaleço. A existência é um fluxo compartilhado. Para Ramose, Ubuntu é também um princípio ético e jurídico. A justiça, nessa visão, não é punir o culpado isoladamente. É restaurar o equilíbrio rompido na comunidade. O foco está na reparação das relações, e não na vingança ou no castigo individual, que a gente vê muito na sociedade. Muita gente pedindo por isso, né? Eu vou ler um trecho do texto dele. A máxima Ubuntu articula o respeito pela dignidade do ser humano na sua totalidade. Agora vamos para o segundo texto, que é do professor Henrique Cunha Júnior, que nos ajuda a entender a base dessa filosofia.
ele nos apresenta o conceito de Intu. Vou soletrar. N de navio, T de tatu, U de universo. Intu é a força vital universal. Tudo que existe participa dessa força. Nada está morto ou inerte. Cunha Júnior, ele desdobra o Intu em 4 modos. Eu vou explicar cada um deles pausadamente e peço que vocês imaginem comigo. O primeiro modo é o Muntu. M de Maria, U de universo, N de navio, T de tatu, U de universo. Muntu é o ser humano, vivo ou ancestral. O ancestral não é alguém que ficou no passado. Ele é Muntu atuante, presente. As entidades. As entidades, elas são os nossos ancestrais, mas elas também estão aqui no presente. Aí traz também um pouco de um assunto que a gente já tratou lá no começo, acho que, se eu não me engano, foi uma aula que o Matheus passou com vocês, sobre o Sankofa, que o tempo é circular, é espiralar. Então, a gente retoma isso também. O segundo modo é o Kintu. K-I-N-T-U. Kintu. São as coisas, os objetos, as plantas, os minerais. Um tambor, por exemplo, não é um instrumento morto. Ele é Kintu, um ser dotado de força vital. O atabaque dos cultos, a gente sempre ouve falar que ele conduz o ritual, então que ele tem uma força ali também. O terceiro modo é o Hantu. H-A-N-T-U. Hantu é o espaço e o tempo. Não são vazios, mas carregados de força. O tempo da gira, o espaço do terreiro são Hantu. E o quarto modo é o Kuntu. K-U-N-T-U. Kuntu é a palavra, o som, o verbo, o ritmo. Um ponto cantado não é apenas uma música, é força vital em movimento. Esses 4 modos estão interligados como uma grande teia, e no centro dessa teia está o Ubuntu. O princípio de que a força de um está ligada à força de todos. Cunha Júnior insiste que isso é filosofia, não é pensamento mágico. O racismo epistêmico tratou esses saberes como crendice, mas eles são sistemas complexos de compreensão do mundo. O racismo epistêmico a epistemologia é a forma como que a gente trata os saberes, como a gente repassa os saberes, isso é o que é o epistêmico, o epistemológico. Agora eu quero fazer com vocês uma ponte com o tema anterior. Pensando no terreiro de Umbanda, o tambor que toca é Kintu, o ponto cantado é Kuntu, o corpo em transe é Muntu, o tempo da gira é Hantu. Tudo é força vital. Quando a Umbanda foi embranquecida, o que aconteceu? Silenciaram o tambor, domesticaram a palavra, afastaram os ancestrais, romperam a teia de Intu. Por isso, decolonizar a Umbanda é recompor essa teia. É uma prática Ubuntu.
Eu sou terreiro porque nós somos gente, tambor, ancestral, palavra. E aí a gente, recompondo essa teia, a gente consegue agregar mais pessoas. Vamos conversar sobre isso? Vou abrir novamente para vocês. Mas antes eu vou trazer algumas perguntas para que vocês pensem e possam ir articulando tudo isso que a gente conversou já até aqui, tudo que a gente foi passando, abordando. O que é a ideia de... E aí essa eu gostaria que todos respondessem. O que é a ideia de eu sou porque nós somos provoca em vocês? Vivendo em uma sociedade tão individualista como a que a gente tem hoje. Se o tambor é Quintu, um ser dotado de força, como isso muda a nossa percepção dos objetos ritualísticos na Umbanda e em outras tradições? Se o Ubuntu ou Ubuntu implica justiça restaurativa, como podemos pensar o papel do terreiro diante de conflitos comunitários? Voltando ao Pripoco, onde vocês enxergam o Intu nos relatos de Mãe Beth sobre a ancestralidade umbandista? Quem quiser começar, fique à vontade. Podem falar. Eu gostaria. Pode começar, Fardemes. Fique à vontade. Eu vou deixar esse final para o final. A questão do Ubuntu, do coletivo, eu quero, embora seja um outro paradigma, né, dos Yorubás, mas eu quero um pouco para a mitologia dos orixás, porque a mitologia de modo geral. Porque quando o pensamento racional cartesiano ouve um mito, ouve um relato, ele pensa assim, por que isso? Não tem sentido, mas tem. E é onde eu quero chegar. A gente percebe que os mitos sempre tratam de questões, são de povos, né? Então, questões coletivas, a força do coletivo, às vezes até mesmo dando uma afundada no individual, que é difícil entender numa sociedade individualista, como você colocou. Mas eu quero dar um exemplo. Por que nos mitos, nos relatos mitológicos, que não precisam ser ao pé da letra interpretados, claro, mas por que, por exemplo, que as dificuldades, as dores, os castigos são coletivos? Fala, mas foi um que transgrediu. Por que todo mundo tem que pagar? E eu dou um exemplo muito fácil a partir de alguns mitos que eu gosto de contar sobre o Oxum, sobre a água, e falo assim, se eu enveneno a água de um rio, quem vai morrer? Quem beber, seja bom, seja ruim, sejam 100. Então, por exemplo, os mitos vão por esse caminho. Quando um transgride, todo mundo paga o preço porque você quebra o equilíbrio. Quando a gente ouve uma mitologia de exclusão de Oxum, de uma reunião de homens e a sociedade tem que pagar por isso, pense nos glaciares que estão sendo privatizados lá pelo Milei, que ele está tentando privatizar na Argentina, eu só penso em relatos como esses de Oxum. Todo mundo vai ficar sem água, todo mundo vai pagar, ou todo mundo vai tomar uma água envenenada, como é o nosso caso aqui da Sabesp. Então, assim, esses são conceitos que serão chamados de Ubuntu por determinados paradigmas, outros nomes por outros, mas que estão na raiz, a força desse coletivo. A outra parte que o Kleber colocou, eu acho muito interessante, porque o próprio Renato Ortiz foi por esse caminho. Quando a Umbanda vai embranquecendo, quando ela fica bem comportada, digamos assim, surge a Quimbanda. Porque Exu é a personagem principal que não vai ser acolhido na Umbanda. Inclusive, a Umbanda de Zé Fernandino, num primeiro momento, não trabalhava com os Exus. E ele mesmo tem entrevistas em que ele diz, eu acho que não devia trabalhar com Exu, deixa ele lá. O que para nós é impensável. E nessa religião que nasce em 1908, que tem as contradições, etc. e tal, como todas as instituições. Então, o Renato Ortiz coloca isso aqui em Umbanda surge porque a Umbanda não contemplava mais uma série de situações. Fossem os tambores, fosse a questão de Exu, principalmente, ele disserta bastante sobre isso. E aí eu gostaria de dar a minha opinião pessoal, mesmo como dirigente espiritual. Uma das perguntas que o Kleber fez, desculpe eu ter perdido como foi formulado, mas é assim, o decolonizar, aí eu quero voltar até minha fala no início, ele não pode ser excludente.
Então, eu penso assim, se alguém me pergunta como dirigente espiritual, chega alguém da comunidade, o jovem do bairro, está chegando aqui, vai entrar para a gira, quer participar, etc. e tal, e diz assim, Pai Dermes, eu posso tocar violão na gira? Eu falo, pode tocar violão, violino, piano de cauda, desde que você não se esqueça dos tambores. Desde que você não queira substituir os tambores pelo piano de cauda. Aí no nosso terreiro, não. Porque é aquilo que eu coloco, você tem que saber de onde vem, para saber para onde vai. Então, ou questões vão ser amalgamadas mais, coisas vão chegar. Eu tenho os jovens que querem tocar violino, violão, perdão, pode ser violino, maravilha. Agora, eu substituir o tambor pelo violão, pelo violino, aí eu não aceito, porque aí para mim passou de um limite. Passou de um limite da convivência que eu preciso reconhecer quem é o dono da casa. E depois, sim, eu vou me agregando e trazendo aquilo que eu tenho. Então, eu entendo que a decolonização, voltando até aquela primeira reflexão, ela não pode ser excludente e, portanto, ela não pode ser purista. Eu preciso ver qual é esse terceiro elemento que surgiu. E a gente tem muita dificuldade de entender esse terceiro elemento, que eu chamo de metá-metá. Né? Pensando na figura de Logunedé. Logunedé todo mundo entende porque é orixá. É Oxum e é Oxóssi, então criou-se um terceiro, que é o metá-metá. Muito bem, assim são as pessoas trans no terreiro, assim são todos os processos amalgamados que a gente tem, mas a gente tem dificuldade de entender, porque a gente pensa assim, ou é Oxum ou é Oxóssi. Não, às vezes é Logunedé. E é nesse terceiro que foi criado e ressignificado que a gente tem tantas manifestações, inclusive a questão do sincretismo ou hibridismo. Então, eu dou esse exemplo que eu acho que fica mais fácil, aí é uma questão pessoal mesmo, como eu trataria a questão da musicalização. Você chega com algo que não é da nossa tradição, vamos agregar, mas jamais subjugar a tradição por conta disso, senão não rola. Eu me perdi aqui de mexer no celular, mexer no computador. Estou tentando ligar o microfone na tela do computador, que não tem touch. Por favor, uma salva de palmas, de uma palma. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Você está com o seu aberto, né? Está aberto. O seu está aberto? Então, pode eu vou falar escondida, tá bom? Uhum. A gente fala de purificação, e o Pai Dermes falou do nazismo. É uma coisa que bate muito, porque algumas coisas que a gente vem da nossa espiritualidade, do que a gente já passou, ou a gente está dentro do terreiro, a gente vai pegando um pouquinho de cada, né? Como pegou um pouquinho da cultura indígena, do povo africano, que também tinha as orações para Alá, que é o povo malê. A gente tem algumas coisas também do povo do Oriente, dessa coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais meditativa, e nenhuma delas está errada, ou está certa por seu absoluto. E veio um pouco disso, veio um pouco de uma filosofia, tirar um pouco da Europa, do centro do mundo, e voltar para o povo originário do mundo, que foi na África, né? A forma de cultivar, a forma de se organizar, a forma de se organizar de forma econômica, de forma religiosa, de forma política. E eu acho que esse é o medo maior do eurocentrismo, de não estar ligado ao mais simples, ao mais natural, o mais... não é nem primitivo, é o mais natural, que quanto mais simples for, mais complexo é. O eu sou porque somos é a comunidade, é o que a gente vive todo dia no terreiro. É o abraço, é o carinho, é conversar sobre assuntos políticos, pedagógicos, espirituais, ser incluído, né? Um adolescente ou um adulto que é excluído pela família porque é homossexual, ou porque é trans, ou porque é de uma outra religião, pensa de uma outra maneira, ou não quer ser de nenhuma religião,
ele é acolhido dentro daquela casa. Independente se ele acredita ou não, ele é acolhido. Então, a Umbanda em si, eu falo que ela é uma mãe que tem um colo para todos. Aquele que se sente acolhido, aquele que se sente desmistificado, sabe? Aquela coisa do, nossa, eu achei que isso aqui era um absurdo, que era um monte de gente usando o meu dinheiro, usando o espiritual para ter vantagem. E não foi isso. Muitas das vezes dessas pessoas foi assim, nossa, eu me senti acolhida. E foi isso que eu senti na Umbanda, e eu vejo muitas pessoas serem acolhidas, independente do que você é, do que você pensa e como você pensa, você é acolhido. Essa é a transformação que a Umbanda deu de forma mais significativa nesses últimos anos na minha vida, e eu acho que em muitos outras pessoas também vão estar nessa vibe de pensar disso. Agora o Kleber vai se inscrever, tá? Não é o mediador da conversa, é uma fala pessoal, ouvindo um pouco o que o Pai Hermes falou, o que a Carla falou, de retomar as origens. Até o próprio cristianismo, ele bebe da fonte da África, né? Também dos povos negros, do Kemet. Kemet, que significa terra dos homens negros, ou terra do povo negro. Pois, se pegar os registros históricos, a Bíblia diz que Jesus passou boa parte da sua infância no Egito, no que a gente chama de Egito hoje, né? Que a época era Kemet. Então, até a própria base do cristianismo que a gente retoma também é um movimento de decolonização. Voltar para a origem, é uma decolonização, inclusive, do cristianismo que a gente faz dentro da Umbanda. E aí e pensando dessa forma, porque se você pegar os conceitos das pregações, dos relatos das pregações de Jesus Cristo, ele traz muito o Ubuntu dessa filosofia. E aí, de ser em comunidade, de viver em comunhão, que quem passou pelas igrejas católicas ouve que a gente tem que viver em comunhão com Cristo. E é exatamente isso, a filosofia que mais se aproxima disso é o Ubuntu. E aí então a gente precisa também fazer esse exercício de que a gente não está negando o cristianismo, a gente não está negando a importância de Jesus Cristo, a gente só está ressignificando isso no processo de decolonização. A gente está buscando as origens de todo esse processo, que acaba voltando sempre para o mesmo lugar, que é a África, subsaariana, acima do Saara, a África Austral, que é os povos bantus, os povos iorubá, e os povos de Kemet, o atual Egito. E toda a base extrapolando um pouco a questão religiosa, toda a base de conhecimento também vem dessas regiões. E essas regiões, elas também não é só a parte norte do continente africano. A parte subsaariana também tem relação. A parte superior ali do continente, ela faz o contato com os gregos, com os romanos, mas ela também faz o contato com a África subsaariana. Então,
E por se ter principalmente na África subsaariana, é mais forte a filosofia de passar o conhecimento de forma oral, os registros vão sendo feitos por escrito, por desenho, de alguma forma, dentro dessa troca. Então, tudo o que a gente vê se falar de conhecimentos do atual Egito são construídos por trocas com todos os outros. E a Umbanda se põe muito como o Pai Dernis colocou, a gente acaba se pondo muito nessa posição também, de ter trocas. A gente tem as nossas bases firmes, sólidas, mas também recebemos contribuições de outras fontes e buscamos entender de forma amalgamada como que isso pode ajudar a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais profunda, que cuide mais um do outro. Agora o Kleber acabou. Tem mais alguém que queira falar? Eu queria só complementar por um outro caminho, que não é nem específico da nossa Umbanda. Você deu uns exemplos muito legais, muitas situações desses amálgamas e que acontecem, e o próprio cristianismo pega do paganismo, e o próprio chamado paganismo pré-cristão, e mesmo as questões afro, principalmente no nosso caso, interessam pra caramba. E quando a gente fala em Europa, a gente fala de um cristianismo hegemônico, mas como tem os ciganos, tem as bruxas, tem as pessoas que foram queimadas pela Inquisição, tem tanta gente que não tem nada de hegemônico, e chegou para nós, inclusive como conhecimento ou como espíritos hoje, não é? Mas existe uma coisa, só para pensar mesmo assim, tudo que foi falado, a gente não esquecer, até pensando no que a Carla falou também, que nós temos a questão da espiritualidade e nós temos a questão da religião. E toda religião é uma construção cultural, econômica, institucional, social, o que quiserem, né? Então a gente precisa estar sempre atento, porque senão a gente acha que tudo aquilo que é diferente do nosso diapasão não é o tema de hoje, mas assim, seria marmotagem. Então, por exemplo, a gente aprende que Oxum tem que dançar Ijexá. Quem disse isso? Quem constituiu isso? Foi no Brasil. Então a gente tem todas as Oxuns dançando Ijexá. Aí às vezes você vê, ou na Umbanda, ou no Candomblé, vamos chamar de termo geral Candomblé, uma Oxum que não dança Ijexá. Você fala, é marmotagem, não é orixá. Aí você vai ver como é que funciona na Nigéria, você vê que a Oxum não dança Ijexá. Então a construção cultural tem até em algumas Umbandas, assim como o Candomblé, o perfurê, né, que é o ensaio, chamemos assim, das danças, você vê que é uma construção, mas o orixá não precisa se comportar daquele jeito. Ele é livre, ele vai se comportar como ele achar que deve ser, como também as entidades. Isso não é indisciplina, necessariamente, claro, é a característica de cada orixá, de cada entidade, mas a gente espera sempre uma resposta dentro de um padrão que foi colocado, e aí, muitas vezes, a gente acaba podando a forma do outro celebrar, que é tão libertária quanto a minha, ou às vezes até mais libertária, mais acolhedora, mais inclusiva, porque eu acho que a Oxum só pode ser Ijexá. Eu estive, inclusive, aí, na casa num dia em que teve a roda da Jurema. Não é todo terreiro que aceita. Eu falo com a maior simplicidade, se não aceita, então como é que Zé Pilintra chegou? Percebe? Então, assim, por que a gente fica colocando limites onde não é para pôr? A gente tem que ter disciplina, tem que ter preceito, o médico não chega bêbado, drogado, etc. e tal. Tudo que a gente tem que elaborar de disciplina, de organização. Agora, se a espiritualidade se manifestou, se a espiritualidade veio, é de luz, é de acolhida, por que eu vou dizer que não? Então, assim, também as questões ritualísticas, eu dei aquele exemplo dos instrumentos musicais, desde que elas não neguem o que já está, desde que elas sumem, não é? Aí a gente tem novas estruturas que vão se juntando, e não é se juntar de qualquer jeito, em qualquer discurso, de qualquer forma, não pode. Onde a Umbanda errou, excluindo desde o início, ela tem que se melhorar, até porque a Umbanda nasce da exclusão, então eu não posso nascer da exclusão e continuar excluindo, não é o caminho, né?
Mas eu queria deixar essa última reflexão, sempre a gente lembrar que a religião, a gente encontra ou deve encontrar a espiritualidade, se não encontra é só uma casca, mas ela é uma construção cultural, social, econômica também, etc. e tal, e aí eu tenho determinações, tem regras, tem isso, tem aquilo, ok, mas isso não pode abafar aquele sentimento verdadeiro, genuíno, que me vem nessa observação que a Carla colocou. Eu encontro na Umbanda o acolhimento. Pronto, isso já mexeu comigo. Aí, estruturas que não estão correspondendo à minha realidade, seja machismo, seja racismo, seja o que for. Opa, então eu preciso... Como eu vi uma postagem hoje que eu achei fantástico. Se o seu segmento religioso não respeita a pessoa trans, reflita sobre o seu segmento religioso, não sobre a pessoa trans. Porque ela está aí, ela existe, ela é uma pessoa, ela precisa ser acolhida. Eu falei, gente, isso matou. E isso, se você pegar 80% dos dirigentes espirituais, principalmente dos cultos de nação, não aceitam pessoas trans. Aí, quando me perguntam, eu faço todo um discurso, uma análise, e continuam me batendo. Aí, quando eu digo que o pai pequeno da minha casa é um homem trans, aí fica em silêncio. Porque aí vai para o pessoal, vai para alguém que você conhece. Né? Então, opa, é melhor eu respeitar o pai Dermes, porque o pai pequeno dele é homem trans, então fica ofensivo se eu falar de outra forma, né? Então é assim, a gente vai transformando pouco a pouco, né? Muito obrigado. Desculpa, estava com o microfone fechado. Desculpa, gente. Cansaço, hoje o dia foi longo. O Arley falou que só está observando. Você melhorou sua garganta? Tá melhor, Wiley? Melhorei, Positivo. melhor, graças a Deus. Então tá bom. Tá bom. Só aqui absorvendo o conhecimento. Pai Dermes, como sempre, arrasando nas falas. Kleber também, uma aula maravilhosa. Sempre muito bom. Mas a proposta aqui não é ser uma aula, né, gente? É ser uma roda de conversa. Vocês precisam falar também. E por enquanto tá um debate, só eu e o Pai Dermes conversando. Mas é isso, gente. Não vou forçar ninguém a falar. Se alguém quiser, tá aberto. Senão a gente já pode seguir para encaminhar para o final. Última chance. Lucas falou hoje também, né? Obrigado. Carla não consegue ficar quietinha, ela fala que não vai falar, mas depois ela fala. Eu tô comendo. Então é isso, gente. Hoje a gente viu as leituras que a mãe Beth e o Ortiz nos mostram sobre a pressão para o embranquecimento da Umbanda, mas que essa história não foi só perda. Como o pai Dermes bem coloca, a gente teve construções importantes a partir desse movimento de embranquecimento, de tentar se moldar para ser aceita. E falamos também sobre a filosofia Ubuntu e o conceito de Intu, que nos ajuda a entender o terreiro como uma comunidade de força vital, onde gente, objeto, som e ancestral formam um só tecido. E a conclusão que eu chego é que decolonizar a Umbanda é, no fundo, restaurar esse conceito de Ubuntu. Lembrar que eu sou porque nós somos. E se eu sou porque nós somos, precisamos acolher a todos, né? Não dá para ficar com purismo, que, como o pai Dermes bem disse, quem defende raça pura é nazista. Eita. Sigamos. Agradeço a presença de todos. Hoje eu estive conversando com o Matheus durante todo o dia, preparando a apresentação, preparando a conversa aqui com vocês. E como a gente teve 2 semanas que a gente não teve, então a gente está tentando
recuperar aí o conteúdo, apressar um pouquinho o conteúdo, comprimir. O que a gente tratou hoje seria 2 aulas, era para a gente aprofundar um pouco mais, trocar mais ideias sobre esses temas, mas como a gente teve os problemas técnicos, de ficar sem internet em 2 ocasiões, a gente juntou 2 aulas, como a gente havia combinado, né, Fabi, na aula passada. Sim. E aí eu vou propor da gente juntar, na próxima aula também, a gente juntar 2 temas, só que aí a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Eu vou colocar lá no grupo, para ver se todos estão de acordo, que aí a gente juntando essas 2 aulas no nosso próximo encontro, a gente consegue retomar o cronograma inicial para que a gente termine no início de agosto a nossa formação, a nossa série de encontros, para que a gente consiga organizar de forma organizada os pensamentos alinhados, para que a gente possa ter um bom processo eleitoral, né? Que segunda quinzena de agosto, agosto, né? Segunda quinzena de agosto já começam as campanhas eleitorais, e aí a gente eu gostaria de terminar antes disso, para que quando começar as propagandas eleitorais, o processo de campanha mesmo, a gente tenha firmado alguns ideais para que a gente possa passar por esse processo desse ano que é fundamental para o futuro das nossas religiões, como povo negro, como povo umbandista. A gente o processo eleitoral que está se aproximando aí. Então, eu vou mandar lá no grupo depois. E aí tem uma outra questão que a Carla levantou. Nosso próximo encontro é dia 2, isso, né? 2. E aí o seguinte, que é o que voltaria ao ritmo normal, seria o do dia 9/7. E a Carla me lembrou, que a gente não lembrou quando estava fazendo o planejamento, que é feriado nessa data. E aí eu vou deixar lá no grupo também uma enquete, que a gente conversando, a gente pensou em adiantar dia ou fazer num horário um pouco mais cedo, mas aí a gente precisa ver a disponibilidade de vocês. Eu vou deixar, então, essas 2 enquetes lá no grupo para a gente se organizar. A primeira, se dá para quanto tempo dá para ter a próxima aula, para que a gente consiga organizar todo o conteúdo, que está um pouquinho atrasado ainda, e a segunda, como que a gente vai fazer no dia 9/7, que é feriado, se mantém o horário normal, se altera, se faz mais cedo, se faz na quarta, para liberar o pessoal aí, que é feriado prolongado, né? Acho que vai ter gente que vai querer ir passear. Mas próximo do pagamento ainda, né? Próximo de quem dia útil. Então, acredito que o pessoal, então a gente combina lá pelo grupo. Tá ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa para se despedir? Então é isso. Axé a todos. Um bom fim de noite. A bênção a todos. E até nosso próximo encontro. Vamos nos falando pelo grupo no WhatsApp. Tchau, gente! Gratidão. Boa noite. Vou comer.